Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança, vamos para o estudo 3, vídeo 3, sobre Edom, né? Finalizando aí a série A Guerra das Descendências. Se você chegou diretamente neste vídeo 3, eu indico que você assista o estudo 1, o estudo 2, né? Você não vai ficar fora de contexto. Vamos adiante, então. Edom ainda existe? Isso é uma pergunta, né? Quem seriam os edomitas hoje? Eu fiz essa pergunta lá atrás com relação aos amalequitas, só que os amalequitas são descendentes dos edomitas, né? Então, quem seriam os edomitas hoje? Doutrinas a respeito dos edomitas, hoje e no fim dos tempos, variam bastante. Além da tese de que estariam extintos, que é a tese 1, alguns intérpretes consideram que Edom hoje representa Roma, uma linha ortodoxa do judaísmo, chama a diáspora de Galut Edom. 3, né? A terceira tese representa os árabes ou alguns deles. Quarta tese, o homem branco caucasiano. As raças negra e ameríndia seriam tribos israelitas. 5. A Babilônia, da vez, e as nações bode, citadas em Mateus 25:32. 6. Remanescentes dos sefarditas, mesclados com cazares convertidos ao judaísmo. 7. Edom hoje representa os poderosos globalistas e imperialistas, incluindo os sionistas. A exceção da tese 1, né, que eles estariam extintos, né? Todas as demais 6 teses podem se sustentar ou se validar na seguinte profecia de Ezequiel, que parece não fazer sentido antes do tempo atual. Ezequiel 36:5. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma para despovoá-la e saqueá-la. Davar, né, a palavra para falar, arrumar, subjugar, proferir, destruir, né, falei. Restante dos gentios das nações, né, pagãs. Nota, arrumar, entre aspas, né, contra os que não são do seu povo verdadeiro, dá o sentido de Deus como Senhor da história. O restante das nações, que com todo o Edom se apropria da terra prometida, parece referir-se mais literalmente a alguma instituição como as Nações Unidas, que desde a sua fundação se arvora no direito, junto com os sionistas, de dividir e julgar a posse daquela terra. As profecias mais importantes contra Edom, escritas entre 900 e 600 a.C., estão em Isaías 34, Jeremias 49, do 7 ao 22, Ezequiel 25, 12 ao 14, 35, do 1 ao 15 e Obadias 1. A tese 1 de que essas profecias já se cumpriram na totalidade se baseia essencialmente em 3 argumentos. Primeiro argumento: o fato histórico-geográfico de não haver hoje nenhuma nação ou grupo étnico identificável como edomeu. Segundo argumento, o fato histórico da dominação asmoneia, que forçou os edomitas da Idumeia a se judaizarem, interpretado apenas em suas consequências superficiais. Se algum edomita sobreviveu à diáspora, eles já faziam parte do povo e da nação israelita. O terceiro argumento, uma interpretação literalista de Malaquias 1:3 em sentido único, como registro histórico do cumprimento completo e definitivo das profecias contra Edom, a qual ignora o sentido de reiteração profética sobre um destino já selado a se cumprir em etapas. Todavia, esses argumentos apresentam sérios problemas que passamos a analisar. O primeiro argumento: nada na palavra de Deus é supérfluo. Por esse princípio hermenêutico da concisão, analisamos, no estudo 1, o simbolismo de Esaú e Jacó sob o seu abrangente dualismo.
em todos os sentidos percebíveis, literais e figurados, começando na revelação a Rebeca de que 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, Gênesis 25, 23, onde a frase acumula evidente significação alegórica aos personagens gêmeos, e onde em inglês verte povos, como tipos de gente. Na sequência da história pessoal, o traço fundamental de Esaú como tipo de gente se revela na dissimulação astuciosa, na arte de enganar, própria perícia de um caçador em camuflar-se, Gênesis 25, 27. Literalmente revelado quando o Esaú das lentilhas, Gênesis 25, 29 ao 34, se queixa ao Isaac da bênção, camuflando esse seu traço, projetando em seu irmão, Gênesis 27, 36, encobrindo o dilema de Jacó na lealdade à sua mãe com uma oportuna ambivalência na raiz do nome dele, Akev, calcanhar, ou Akov, enganador. Sinais de que esse é também um traço básico em sentido coletivo na essência dos modelos de nação e de povo revelados a Rebeca. Estão por toda a trajetória política do Edom histórico, mormente na época do declínio asmoneu, que fizemos o estudo 2, no item 12, e também, de forma sutil, a narrativa das conquistas do rei Davi, em 2 Samuel 8, do 12 ao 14. Incluída ali a Síria, mas não Edom, e é depois repetida com o nome da Síria, Arã, substituído por Edom, em 1 Crônicas 18, 11 e 13, em coerência com as menções seguintes aos edomitas em ambas. Então aparece ali no hebraico, Arã, que perde 18 mil no Vale do Sal, e Edom, conferindo lá em 1 Crônicas 18, 11, a mesma passagem, que perde 18 mil no Vale do Sal. O que esse erro e subsequente correção, que nós analisamos no estudo 1, significam? A palavra de Deus pode, e se aceitarmos o princípio teológico da sua inerrância, deve estar aí nos revelando que a perícia de Edom em camuflar-se, até por semelhanças ortográficas, se manifesta, quanto mais então na própria casa de Jacó sob a diáspora, iniciada após a judaização, entre aspas, forçada pelos asmoneus, a qual lhes forneceu cobertura ideal. A confusão descuidada entre conceitos de nação, povo e semelhantes, que os banaliza conforme convier, está no fundo de todo argumento preterista ou amilenista. O significado da palavra hebraica ion, povos, está mais para o sentido do coletivo de pessoas, figurativamente Israel e Edom, do que para a etnia, casa de Jacó e casa de Esaú. O primeiro como modelo de conduta e o segundo como genealogia são diferentes e distinguíveis na alegoria dos gêmeos, que para isso ganharam de Deus já adultos outro nome. Se hoje não há mais nação ou etnia identificável com a linhagem de Edom, isso não impede Deus de conhecer quem dela se molda e quem descende, nem de usar nas demais profecias simbolismo e alegoria por nomes ou imagens consistentemente em sentidos indicados naquele onde ele primeiro os usou. Este é outro princípio útil para se entender a Bíblia. O teste maior é a consistência com o restante das Escrituras e com o desvelar da história. Nele, o primeiro argumento falha, mas ainda ao se examinar os dois seguintes, o segundo argumento, então. Williamson cita, para sustentar este argumento, uma nota opinativa do tradutor inglês de Joséfo, William Wilston, e outros intérpretes das profecias sobre Edom. Esta narrativa de Joséfo, entre aspas, sobre os edomeus de que teriam aceito a circuncisão e a lei judaica, a alternativa para eles era a extradição, a partir dos dias de João Hircano, é confirmada por toda a história posterior. Isso, na opinião de Joséfo, os fez prosélitos da justiça, os judeus ou judeus completos.
Desde aquela época, os edomitas passaram a fazer parte da nação judaica. Alguns acreditam que os edomitas ainda são identificáveis hoje como judeus sefarditas, mas isso é especulação. A Bíblia comentada de Wycliffe afirma a respeito de Obadias que o juízo sobre Edom veio nos tempos antigos, começando com a invasão na Bateia. Logo após aquele tempo, Edom foi expulso de sua antiga morada pelos nabateus para o oeste do Mar Morto. Hebrom foi feita a capital de seu novo lar, ao sul de Judá. Os macabeus, sob João Hircano, subjugaram e judaizaram os edomeus. Eles foram finalmente destruídos com os judeus em 70 d.C. pelo general romano Tito. Não há nenhum indício em nenhum lugar que qualquer dessas profecias contra Edom continuam a ser cumpridas nos tempos modernos. As profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Obadias contra Edom não devem ser arrancadas de seu contexto histórico e estendidas aos povos modernos sem ligação com Edom. Todos reconhecem que o juízo sobre Edom vem em etapas e que para Wycliffe esse o teria começado com a invasão na Bateia, mas a mesma argumentação de Williamson, que cita isso, contradiz tal começo, ao reconhecer, apoiado em mais intérpretes como Adam Clarke, Matthew Henry, Jamison Fawcett Brown, outra etapa desse juízo na derrota dos edomitas para os babilônicos, sob comando de Nabucodonosor, em 582 a.C. A invasão na Bateia foi depois da babilônica, e foi gradual e relativamente pacífica, na medida em que os edomeus iam migrando para as terras menos áridas a oeste, abandonadas pelos judeus mortos ou exilados, vencidos com a ajuda dos próprios edomeus em 586 a.C. Tal migração desguarneceu a estratégica capital de Edom, que foi finalmente invadida pelo mesmo Nabucodonosor quando este retornou 4 anos depois em nova campanha militar, agora cobiçando o Egito. Os nabateus, que exploravam rotas comerciais e por isso cobiçavam Petra, só a invadiram depois que o imperador da maior potência militar da época a havia devastado, en passant, e espalhado exilados rumo ao oeste. Ora, se comentaristas como Wycliffe e seus adeptos erram historicamente a respeito do começo do juízo divino sobre Edom, podem também errar a respeito do final desse juízo, momente-se ainda não cumprido, opinando sobre isso que os edomeus foram finalmente destruídos com os judeus em 70 DC pelo general romano Tito. Tal opinião serve de base à doutrina preterista e a teologia supressionista, mas se enreda em muitas contradições com várias passagens bíblicas e relatos históricos, como veremos a seguir. Ao lermos ou ouvirmos arrazoados do tipo, abre aspas, não há nenhum indício em um lugar que qualquer das profecias contra Edom continuam a ser cumpridas nos tempos modernos, fecha aspas. Somos lembrados da velhacaria dos fariseus. Um destino que se cumpre em etapas, não obriga essas etapas a serem contínuas, como o arrazoado insinua. Pode haver profecias ainda a cumprir contra Edom, em etapas que ainda não começaram. Ainda mais porque todos entendem que as etapas já cumpridas contra Edom foram todas descontínuas. Entre a derrota para Davi, 1 Crônicas 18, 11 e 13 e a seguinte para Nabucodonosor, houve restauração de Edom em Seir, 2 Reis 8, 20 e 22, que durou mais de 350 anos, entre o renovo de Edom na Idumeia e o jugo asmoneu, mais de 300, e entre a conquista de Herodes e a diáspora, mais de 100. A simbologia nas alegorias e metáforas representadas pelos gêmeos de Rebeca não devem ser confundidas com o juízo divino contra Edom. A simbologia é contínua, enquanto o juízo vem em etapas, segundo as respectivas profecias e o kairós de Deus.
Profecias que assim começam logo na bênção de Isaque e Esaú. Gênesis 27, 39 e 40. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Nota: as etapas já cumpridas do juízo divino contra Edom ocorreram justamente após sacudidas, após inversões de jugo já acontecidas na relação simbólica entre os gêmeos. Para mais detalhes, reveja a análise desta profecia após o item 12 no estudo 2. É difícil desentranhar o emaranhado de incoerências envolvidas no segundo argumento, mas vamos tentar. Se os edomeus foram finalmente destruídos com os judeus em 70 DC pelo general Tito, então, aqueles que depois se disseram judeus, os massoretas, que preservaram as escrituras, e os sionistas, que fundaram a atual nação de Israel, por exemplo, seriam todos impostores? Ou então os edomeus foram todos destruídos com apenas parte dos judeus, conforme narrativas históricas de que sobreviventes foram espalhados como escravos pelas províncias romanas, em cujo caso Tito e os edomeus, que governaram na região, trataram os dois grupos como diferentes tipos de gente. Mas aí a premissa da opinião de que os dois eram já um só povo é que está errada. Ou errada está a parte dela sobre a qual dos dois teria ali sido destruído. Edomeus se aliaram a Roma para antes destruir a dinastia levita Asmoneia e depois Jerusalém, conforme narrativas históricas. Então, aqui nós temos um gráfico, né, sobre o domínio edomeu sobre Israel. Pois vocês olhem com cuidado isso, tá? Sem contradições lógicas, as possíveis conclusões aqui são: ou o legado histórico daquela época está errado, ou não mais existem nem judeus e nem edomeus desde então. A primeira seria mera especulação, bem menos embasada que a sefardita, tese 6. Desdenhada. A outra, além de menos embasada que as de outras teses, colide com interpretações hoje coerentes de várias profecias sobre Israel ou Edom. Por exemplo, Ezequiel 36:5, citada no início, para não citar ainda Ezequiel 37:21, que hoje colide com o supressionismo. Terceiro argumento: a argumentação requer como suporte ao menos uma profecia que não colida com suas conclusões lógicas. Uma tal profecia é sugerida no terceiro argumento, Malaquias 1:3, comentada no estudo 1. Contudo, tendo efeito de distrair a nossa atenção das possíveis colisões laterais ou traseiras, somos nele advertidos a não olhar de lado. Abre aspas. Essas profecias não devem ser arrancadas de seu contexto histórico e estendidas aos povos modernos sem ligação com Edom. Mas, atenção, sem quais tipos de ligação? Qualquer profecia deve, sim, ser arrancada de contextos banalizantes, de ignorância histórica ou bíblica, voluntárias ou seletivas. Esta advertência é repetida, pessoalmente pelo próprio Cristo, em Matitiarro, né, Mateus 16:3, 23:13, 22:29, Marcos 4:12 e Lucas 8:10. É a própria história que estende profecias aos tempos de seus deslacres e confirmações, conforme ensinam elas mesmas literalmente pelo Cristo em Mateus 10:26 e por profetas anteriores em Jeremias 23:20, 30:24, Daniel 9:24, Daniel 12:4-9. Contra este tipo de banalização, acompanhe esse estudo um apêndice 3A. Então, qual é afinal o tipo de ligação entre o segundo e o terceiro argumentos, como apresentada por Williamson? Seria basicamente uma ligação gramatical espúria? O profeta Malaquias, escrevendo por volta de 400 AC, fala de julgamento de Deus contra Edom como se já tivesse acontecido. E odiei a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Malaquias 1:3.
Um só versículo de uma profecia, pinçado, para que o tempo dos versos nele sugira tratar-se de um registro de um julgamento final completado. Temos aqui, se for aceita a sugestão, uma banalização sintática para um contexto de ignorância bíblica seletiva. Primeiro, ignora-se que Deus, sendo atemporal, possa dar uma profecia conjugando o verbo no passado, caso seu cumprimento independa do livre-arbítrio humano. Colisões laterais aqui seriam com profecias do tipo como Isaías 9,6 e Zacarias 12,13 sobre o Messias e Joel 1,6,7 contra Israel. Segundo, ignora-se que a profecia de Malaquias possa estar em formato clássico, de julgamento mesmo, abre chaves, comum para profetas pré-exílicos, fecha chave, e que o registro pinçado pode ser um tipo de, abre aspas, medida cautelar, fecha aspas, antecipatória à sentença final. Para desmanchar esse provável contexto, forja-se uma pretensa autonomia gramatical para o registro pinçado, através de mais uma banalização. Essa agora de natureza semântica, com viés preterista supressionista, para completar a ligação entre o segundo e o terceiro argumentos. Eila, Williamson. Edom é às vezes denominado Esaú, Malaquias 1,3, e Dumeia, Isaías 34,5 e Monte Seir, Ezequiel 35,6. Todos esses nomes são intercambiáveis, referindo-se à mesma nação, Edom. Como seria isso? E em referências ao filho de Rebeca e ao povo que dele descendeu. Para entender, é preciso partir de uma versão não banal do conceito de nação. Eis uma. Nação é um povo, tribo, clã, grupo étnico e etc. Costumes, mais os costumes, né? Povo mais costumes, idioma, leis, religião, território. Um povo, digamos Israel ou Edom, pode existir sem nação correspondente, enquanto não dominar um território. Um povo exilado, por exemplo, né, seria então o caso, né, de ser um povo, mas sem nação, né, quando está no exílio. Ainda o mesmo povo pode formar duas nações diferentes, ocupando distintos territórios, como Seir e Idumeia, em épocas distintas. Aqui a colisão é na traseira do terceiro argumento, com o princípio hermenêutico da concisão. Nada na Bíblia é supérfluo, porque são duas profecias sobre o parto de Rebeca em Gênesis 25 e 23, uma para nações, outra para povos que viriam dos bebês. Essa sugestão, nomes intercambiáveis, recorta o contexto do versículo citado, né, Malaquias 1,3, de ignorância histórica voluntária. Então, resta por fim averiguar se a tese 1, né, ainda estaria livre de colisões frontais. Para uma resposta, eis que basta avançar até o próximo versículo. Avançando, notamos que o nome pivô nessa sugestão, Edom, o único nela sem referência bíblica, não é o que está no versículo pinçado, Malaquias 1,3. Por que será? Esse nome pivô, Edom, está logo no verso seguinte, onde os verbos estão em tempo presente e futuro, e o nome ali denota explicitamente povo ou tipo de gente. Malaquias 1,4. Ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, eu, porém, demolirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo, contra quem o Senhor está irado para sempre. Simbolismo. A Bíblia toda se refere a Esaú 92 vezes, ele dá como referência a Almeida Corrigida Fiel, tá? Nenhuma delas como adjetivo pátrio, até a sexta vez como filho de Rebeca, que quando adulto é chamado de Edom. Refere-se a Edom 129 vezes, 16 como adjetivo pátrio, Edomeu. A Monte Seir, 13 vezes, e a Idumeia apenas uma, como áreas geográficas. Gênesis 36 nomeia 70 varões descendentes de Esaú, onde por 3 vezes nos explica que Esaú é Edom,
e 2 vezes que Esaú é o pai de Edom ou de seus patrícios. Nenhuma vez, em nenhum lugar, a Bíblia diz que Edom é Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Né? Ele diz que, na verdade, ele diz que Esaú é Edom, né? E não o contrário, Edom é Esaú. Esse quadro nós já lemos lá, né, no estudo 1. Então, aqui, isto sinaliza que os 4 nomes são intercambiáveis ou que suas funções e relações simbólicas são específicas e não idênticas e que, portanto, não são intercambiáveis? A resposta é não, né? Deus fez Esaú e Esaú se fez Edom. A partir daí, os possíveis sentidos figurados de Esaú e Edom se aclaram. Um patriarca nascido, Esaú, representa sua descendência que se constituiu um povo chamado Edom. Esse povo formou em Seir uma nação, depois destruída e temporariamente restabelecida em Idumeia, constituída por Edom. Essa nação, que desapareceu com a diáspora, forma um modelo de nação cabrito, né? Tá aqui como aspas, conforme seus costumes e valores coletivos. O remanescente de Edom, de descendência hoje irrastreável, representa um tipo de gente, conforme seus traços de caráter. É óbvio, né, que não seria Esaú, né? Algumas questões para refletir. Então, aqui vocês leiam, né, as questões para refletir em casa, tá? Ali, e meditem nisso. Até o próximo vídeo.